Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje vamos falar de personagens que as pessoas costumam odiar, mas eu vim aqui para passar um pano para eles, já tô adiantando, tá? Eu fiz um vídeo há uns dias atrás aí sobre personagens que eu realmente tenho muito ranço na literatura. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui para você ir lá assistir depois, tá? Mas para aqueles personagens lá eu não passo pano. Para esses que eu vou falar hoje aqui, eu vejo que as pessoas costumam criticar bastante, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre eles e eu vou defendê-los aqui com unhas e dentes. E são todos livros incríveis aqui que vão ficar como indicação de leitura para vocês. E por falar em personagens odiosos, dizem que este livro aqui, Mário e o Mágico, tem um personagem odioso, só que este aqui eu ainda não li, porque está começando hoje a nossa leitura coletiva desse livro. Então eu quero te convidar para ler esse livro junto comigo e descobrir se realmente tem um personagem odioso aqui. Se for do jeito que eu ouvi dizer, eu não vou passar pano para ele, mas veremos juntos. Então se você quiser participar dessa leitura coletiva, clica aqui no botãozinho Seja Membro. Se o botão não estiver aparecendo no seu celular, você vai no computador, assina por lá, né? Vai no meu perfil, clica lá em Seja Membro, assina por lá e depois você pode assistir as lives do computador, do celular, televisão, por onde você quiser, tá? É só porque alguns celulares não dá para assinar, então você tem que ir no computador para assinar. Mas eu gostaria muito que você viesse, embarcasse nessa viagem aqui junto comigo pra gente ler um Thomas Mann junto aqui, uma novelinha do Thomas Mann. E se você assinar, você vai ter acesso a todas as lives lá que a gente já fez de outras leituras coletivas, inclusive algumas que eu vou citar aqui. Então vamos logo aqui para nossa lista de hoje. É claro que eu vou começar por ele, um personagem que eu acho que eu já sou a defensora oficial dele aqui nesse YouTube, que é o Holden Caulfield, de O Apanhador no Campo de Centeio. Eu sei que o Holden, ele é chato, ele é revoltado, ele repete muito as palavras, ele reclama de tudo. Eu sei, gente, eu não tô falando que Holden é perfeito, não. Só que, por que eu passo meu pano para ele? Eu entendo o trauma ou os traumas da vida do Holden. Às vezes, essa história aqui é a história de um menino que ele começa a história aqui sendo expulso da escola, sei lá qual vez, quinta vez, sei lá. E aí ele fica rodando ali por Nova York durante uns dias até ir para a casa dos pais para contar para eles essa notícia. E a gente vai acompanhar ele rodando por Nova York nesses dias aí. E aí, como é uma narrativa em primeira pessoa, a gente vai acompanhando todo o raciocínio dele, todas as ideias, tudo, né, os pensamentos, enfim, o que vai acontecendo com ele ali. E aí nós vamos descobrindo a história dele. E existe um motivo por trás desse comportamento chato, inconveniente aqui do Holden, que é explicado, inclusive, quando vai explicar o título do livro, que eu não vou dizer aqui porque seria um spoiler, e eu não vou dar spoiler, eu gostaria muito que você lesse o livro e descobrisse sozinho, porque é uma cena muito bonita, é uma das cenas mais bonitas e mais tristes de tudo que eu já li até hoje e explica muito bem. O título desse livro para mim é lindo por causa dessa cena, por causa do simbolismo que ele tem para a história e que explica muito essa personalidade traumatizada do Holden. Às vezes a gente pensa assim, porque o Holden, ele é um menino rico, e às vezes a gente pensa que a pessoa que tem dinheiro, ela não tem nenhum problema, como se o dinheiro fosse tudo na vida. E se você pensa assim, eu te convido a repensar, né? Porque não é porque a pessoa tem dinheiro que ela não tem problema nenhum na vida. E às vezes eu sinto uma certa má vontade com o Holden exatamente pelo fato dele ter dinheiro, como se o fato dele ser de uma família abastada impedisse ele de ter os seus traumas. E o trauma dele é sério, é pesado, é triste o que se passou na vida desse menino. Então eu acho triste também as pessoas nem tentarem entender ele, e muito eu acho que é assim, por causa da questão financeira. Se fosse um menino pobrezinho, né, aí as pessoas já iam ter mais aquela empatia. Só que a nossa empatia, ela não pode ser seletiva dessa forma. E o Holden, ele tem sim os traumas dele,
E é por isso que ele é desse jeito, sabe? Eu não acho que ele seja um menino ruim, no final das contas. Eu acho que ele é um menino que não sabe lidar bem com tudo aquilo de ruim que tem preso dentro dele. Ele não sabe como soltar aquilo, como se curar daquilo. E aí ele acaba sendo uma pessoa meio chata, mesmo meio inconveniente, reclamão, enfim. Mas eu te convido a ler esse livro com um olhar mais bondoso mesmo pro Holden. A minha segunda passada de pano é para uma personagem de um livro que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Eu vou deixar a foto dele aqui, que é Emma, da Jane Austen. Sim, gente, mais uma vez, eu entendo os defeitos da Emma. Eu sei que a Emma, ela vive naquele mundinho de faz de conta dela. Aí voltando nessa questão da condição financeira, por ela ser uma menina rica, sempre protegida, nunca passou de fato por nenhuma dificuldade, ela não consegue enxergar uma vida que não seja tão perfeita quanto a dela. Então ela tem preocupações muito fúteis, muito superficiais, porque é a realidade dela aquilo ali. E aí o que eu defendo a Emma? O que acontece na verdade na história? A Emma é uma menina que, como eu falei, é uma menina rica, que ela tinha uma preceptora, né, governanta, não sei, acho que preceptora, e ela acabou conseguindo fazer um casalzinho ali da preceptora com outro cara, juntar os dois, e essa mulher casou. E a Emma, sem ter muito o que pensar, como eu falei, né, naquela vidinha fútil dela, que de fato ela descobriu uma vocação. Ela decidiu que agora ela vai ser a casamenteira ali do lugar, porque ela própria não tem interesse de se casar, ela quer ficar cuidando do pai dela, ela sabe que ela vai ficar com as propriedades ali da família, então ela não precisa de um casamento para ascender socialmente, então ela quer arrumar casamento para as amigas. E aí ela vai ter uma amiguinha ali, né, que é uma menina que ela tem uma origem meio misteriosa, é uma menina muito humilde, assim, no sentido de personalidade mesmo, e aí a Emma vai fazer amizade com essa menina, e essa menina vai falar amém pra tudo o que a Emma falar. E a Emma, nessa síndrome de Santo Antônio dela, ela vai querer arrumar um casamento pra essa menina, só que não o casamento que a menina quer, o casamento que a Emma acha que é bom pra essa menina. E aí a gente vai criando um certo ranço da Emma por causa desse mundinho de fantasia que ela vive, de não ver a realidade das pessoas, né? E aí eu entendo o ranço que as pessoas têm da Emma. A própria Jane Austen já começa o livro falando que a protagonista é insuportável, né? Mas o que eu defendo? Ela é insuportável, mas eu não acho que, mais uma vez, assim como Holden, eu não acho que a Emma seja uma má pessoa. Eu acho que ela realmente faz aquilo ali achando que tá ajudando, achando que tá fazendo melhor. É lógico que ela não tá certa de não respeitar a escolha da amiga, né, de querer se intrometer tanto assim na vida das pessoas, de ser tão voada, tão fora da realidade. Ela não tá certa de nada disso. Mas a intenção dela, ao fazer tudo que ela faz, é sempre uma intenção positiva. Na cabecinha boba da Emma, ela tá de fato fazendo bem, é uma função, sabe? É uma missão, ela encara a vida dela como uma grande missão, enquanto na verdade ela tá ali com aquela vida fútil dela, mas ela própria não enxerga isso. Então é por isso que eu passo o pano, não pelas atitudes, ela tá errada de interferir tanto na vida das pessoas, de não respeitar as escolhas da amiga, ela tá errada de uma forma geral de tudo que ela faz aqui na narrativa. Só que eu não acho que ela faça isso consciente. E eu acho que a Emma vai aprendendo ao longo do caminho, porque se ela só errasse, nunca aprendesse, aí tudo bem, eu não passaria o pano pra ela. Mas eu acho que a Emma, além dela não fazer por mal, ela vai amadurecendo, sim, ao longo da narrativa. Tanto porque tem um personagem, que é o mocinho aqui da história, que é o Mr. Knightley, que pra mim é o melhor homem da Jane Austen, que ele joga umas verdades brutalmente, assim, na cara da Emma. E eu adoro a interação entre os dois, porque ele é justamente isso, essa coisa de trazer a Emma para a realidade. E ela vai vindo para a realidade aos poucos, sabe? Então, por sentir esse amadurecimento, essa boa vontade da Emma, eu passo meu pano para ela. O próximo da lista é um personagem que esse eu vejo pessoas defendendo também, principalmente na leitura coletiva que a gente fez. Inclusive, se você assinar o Membros, você vai ter acesso a todas as lives que a gente fez desse livro,
que foi a minha melhor leitura de 2022 ou de 2023, né? Foi a minha melhor leitura do ano passado, que foi aqui Ana Karenina, e eu tô falando do Alexei, que é o marido da Ana Karenina, o Alexei Karenin. O que acontece aqui nessa história, né? A gente vai ter dois núcleos aqui que a gente vai acompanhando em paralelo, o da Ana Karenina e o do Lievin, né? Só que vamos focar aqui na Ana Karenina. A Ana Karenina é uma mulher casada que, num determinado momento da vida, ela se apaixona por um outro cara ali chamado Vronsky e vai abandonar tudo na vida dela para viver esse amor. E aí ela vai lidar com as consequências disso. E aí o marido da Ana Karenina, nessa jogada aí, ele acaba sendo muito criticado porque uma das reclamações da Ana Karenina é quase que a reclamação da Emma Bovary, sabe? Que é aquela falta de paixão, aquela falta de emoção no casamento, que ela acha que tudo caiu tudo muito assim no marasmo, que aquele homem não tem mais aquele encantamento que tinha antes. E aí eu vejo algumas pessoas colocando o Alexei, que é um homem sério, um homem metódico, como se ele fosse responsável pela traição da própria esposa. E aí eu fico me perguntando, se fosse o contrário, vocês culpariam a mulher pela traição do cara? É errado, né? Então é errado fazer também o contrário. E aí eu acho que o Alexei, ele sempre foi assim, e é por isso que eu defendo o Alexei. Mais uma vez, não é porque é uma florzinha de pessoa, apesar de que eu não vejo tantos problemas assim no Alexei, não, tá? Mas o que acontece? Ele sempre foi esse homem mais frio, mais metódico, racional ao extremo, que eu falo aqui, ser racional não é um problema, a gente tem que saber dosar a razão e emoção. Ser só emoção também vai te levar pro buraco, tá? Mas ele é só razão, né, que é um extremo também ruim, e ele é esse homem, mas ele sempre foi esse homem. E agora que a Ana Karenina se apaixonou por outro cara que ela notou isso. E ela fica tão desorientada que ela abandona não só o Alexei, mas abandona o filho dele. E depois, num determinado momento aqui, o Alexei ele até abre muitas oportunidades para Ana Karenina se arrepender, sabe? Ele engole muito o orgulho dele dentro dessa narrativa aqui, se você for parar para pensar, né? Tem uma hora que a Ana Karenina adoece e ele cuida dela, então assim, eu não acho o Alexei um cara horrível, como as pessoas às vezes costumam colocar, porque eu acho que as pessoas vão muito na onda do que a Ana Karenina fala, mas pra mim a errada da situação é a Ana Karenina. Ela é uma mulher volúvel, ela é uma mulher irresponsável, ela é uma mulher que sempre soube o marido que tinha e até então isso não incomodava ela. A partir do momento que ela se apaixonou por um outro cara, aí ela começou a enxergar todos os defeitos do Alexei, mas eu não vejo as coisas dessa forma. Entre Ana e Alexei, eu fico muito mais do lado do Alexei. Agora, pode ser que eu arrume uma confusão com algumas pessoas. Então, antes de qualquer coisa, se você chegou até aqui, é porque você deve estar gostando do vídeo. Eu já peço para você deixar seu like e depois não desistir do like, por favor. Tá? Quem eu vou defender agora? Medea. Mas calma, eu não vou defender ela assim, acima de qualquer coisa, não. O que Medea faz é muito errado, a gente não tem nem que discutir isso, né? Medea, eu vou ter que falar isso agora, tá, gente? Se você não quiser o spoiler de Medea, porque para falar sobre Medea eu vou ter que falar do spoiler. Se você não quiser saber, eu vou deixar 1 minuto aqui na tela, em algum lugar aqui na tela, e aí você passa pro próximo livro, que aí não vai ter mais spoiler, tá? Então, ó, vou falar. No final aqui da tragédia, a Medea mata os próprios filhos como o último passo da vingança ali que ela quer fazer contra o Jazão, que era o marido dela, por quem ela fez as maiores loucuras, e agora o Jazão a trocou pela filha do rei, vai se casar com essa outra moça lá, e ela fica possessa, e ela quer dar um jeito de se vingar dele, e aí ela acaba, né, até matando os filhos para isso, porque ela bola uma vingança que no final das contas
os filhos precisam ser sacrificados. Enfim, é lógico que isso está errado e é lógico que eu acho que a Medeia não é uma boa pessoa. Ao contrário da Emma, ao contrário lá do Holden, que eu acho que são boas pessoas, eu não acho que a Medeia é uma boa pessoa, tá, gente? Mas o que eu passo um paninho pra ela aqui, que eu até falei lá no clube, que a gente leu esse livro aqui no clube esse ano, é que é o seguinte, existe uma história anterior aqui a essa peça. E eu levo em consideração para julgar a Medeia da peça essa história anterior. Tem gente que vai achar isso certo, tem gente que vai achar isso errado, mas eu levo em consideração essa história anterior, que é o quê? A Medeia, ela se apaixonou pelo Jasão de uma forma geral, assim, por causa de um feitiço de Eros, que jogou a flecha dele na Medeia e aí ela se apaixonou pelo Jasão. Então eu acho que tudo o que ela faz em relação ao Jasão é porque ela tá enfeitiçada, ela não tem esse controle, né? Isso é trazido aqui na peça? Não, é a minha interpretação com base na história de uma forma geral, tá, gente? Mas eu acho que ela, com relação ao Jasão, é uma coisa tão incontrolável, um sentimento tão incontrolável, imposto por um Deus, que não tem como ela fugir daquilo ali. E por isso ela fica cega. E qualquer outra dor, inclusive a de matar os filhos, é menor do que a dor de perder o Jasão. Porque aquilo é algo incontrolável para ela, é algo que vem desse feitiço, dessa imposição dos deuses. Então, por isso, eu acho que nesse ponto, né, da história aqui de Medeia, que essa entrada nessa vingança com relação ao Jasão, ela tá completamente errada, ela já não é uma mulher boa, ela faz outras coisas ruins. Também, se a gente for pegar a história pregressa, né, ela faz outras coisas ruins que não tem a ver com o Jasão também, de forma tão direta, e mesmo assim ela faz. Mas aqui, relacionado ao Jasão, eu interpreto que ela realmente não tá em plena posse das faculdades mentais dela. Eu acho que é algo que a impulsiona a agir dessa forma. Inclusive, eu acho que ela sofre pela morte dos filhos e eu acho que ela ama os filhos. É até difícil compreender isso, né? Eu pude me explicar melhor no clube, aqui eu não tenho tanto espaço, mas enfim, eu tenho essa impressão sobre a história aqui de Medeia. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira, é uma mulher má, uma mulher cruel, mas nesse sentido do Jasão, eu entendo que ela não tem esse controle com relação ao que ela faz relacionado ao Jasão. E só por isso eu passo um paninho, mas essa daqui eu não acho que é uma boa pessoa, não. Daí agora eu vou falar de um personagem que as pessoas têm muito ranço dele em um livro específico, porque é um personagem de uma saga, que é Harry Potter. Aqui, quando ele tá em A Ordem da Fênix, que é o 5º livro da saga. Normalmente, as pessoas criticam muito o Harry nesse livro aqui, porque ele tá aquele adolescente problema, assim, gritando com todo mundo, sem paciência, chato pra caramba, grosso, sabe? Então, as pessoas criticam muito o Harry nesse livro aqui. E ele tá realmente tudo isso, mas aí é parecido com o que eu penso sobre o Holden. O Harry, ele tem tantos traumas na vida dele e pensa bem, gente, o menino, ele não sabia do passado dele, nada, ele vivia uma mentira até ali seus 11 anos de idade, né? E aí ele sabe que ele é órfão, ele é maltratado a vida inteira. A gente às vezes acha engraçadinho aquela situação ali dos Dursley, de como que o Harry Potter é criado, porque eu acho que eu não preciso... Vocês sabem a história do Harry Potter, né? Um menino que ele era órfão, criado pelos tios, só que ele era muito maltratado na casa dos tios, até que ele descobre que ele é bruxo, vai estudar numa escola de magia e bruxaria, faz amigos, luta contra o mal, aquela coisa toda, né? Mas enfim, lá na casa dos tios, a gente costuma achar até meio cômico toda aquela situação, mas se a gente for parar pra pensar, foi muito difícil essa infância do Harry. Gente, ele chegou a dormir no armário debaixo da escada. Isso parece engraçado, mas imagina isso na realidade. Que absurdo, que tristeza. Ele nunca teve amor na vida, gente. Nunca. Ele nunca teve um carinho. Ele sempre foi relegado, ele sempre viu o primo dele recebendo tudo aquilo ali, né? Tendo uma família, tendo um amparo, tendo um apoio.
E ele olhando aquilo ali, e ele não se tornou uma pessoa ruim, revoltada, ele manteve o coração bom dele ali. Só que ele vai crescendo e ele vai descobrindo as coisas do passado dele, ele descobre que ele era um bruxo e até hoje tinha pessoas que amavam ele e ele foi impedido de ter acesso a essas pessoas, ele foi impedido de ter acesso ao amor durante toda a infância dele, e aí ele vai crescendo, ele vai descobrindo um monte de coisa errada na vida dele, e vai acontecendo mais coisa errada, e o cara que matou os pais dele começa a voltar ali, até que culmina no 4º livro, que o cara realmente volta, né, numa cena ali que um personagem morre na frente do Harry, que é um grande trauma para ele ali, e aí começa o 5º livro. Como esse menino, uma hora esse menino tinha que explodir, porque até então ele conseguiu se manter ali sereno, positivo, com o coração bom. Uma hora ele tinha que explodir. E foi nesse momento aqui, que eu acredito que foi depois do trauma da morte lá do Cedrico no final do 4º livro, né? Que ele viu tudo que aconteceu e ninguém acreditando nele, além de tudo, né? Duvidando dele. Então eu vejo o motivo dele ter se revoltado aqui nesse livro. Então ele tá chato pra caramba nesse livro aqui, eu também acho, mas eu acho que, poxa vida, né? Eu acho que eu teria estourado muito antes, eu não sei nem se eu teria sido um adulto bom se eu tivesse sido criada do jeito que o Harry criou. Você seria? Pensa bem, foi uma infância de fato muito difícil. Então eu passo um pano pro Harry aqui nesse livro, tanto que depois, né, ele se acalma, tem aquela fase também de adolescente, então é um período difícil, né, pro Harry. Então eu vou passar meu paninho pra ele aqui no 5º livro. Pra finalizar, eu sei que eu já falei da Jane Austen, mas eu vou ter que falar de outra personagem da Jane Austen, porque ela tem o dom de fazer personagens que as pessoas têm ranço, né? Inclusive no vídeo lá que eu falei dos personagens que eu mais tenho ranço, tem uma personagem da Jane Austen lá, mas aqui tem uma que normalmente as pessoas não gostam dela, as pessoas ficam sem paciência com ela, na verdade, mas que eu vou defender, que é a Fanny Price aqui de Mansfield Park. Esse livro aqui também teve leitura coletiva dele aqui no canal, se você assinar o Membros você vai ter acesso às lives. E é um livro que vai falar sobre uma menina que ela vem de uma família pobre e ela vai morar com a tia rica. E aí lá ela vai conviver com os primos, com uma outra tia dela que vive ali, né, na casa também, que não é... A mãe dela tem 2 irmãs, essa que é a tia rica e uma outra que ela era mulher de um pároco, é uma desgostosa da vida aí que fica enchendo o saco da Fanny a narrativa inteira. Enfim, fato é que a Fanny vai ser criada ali naquele lugar, meio que como um peixinho fora d'água mesmo, e tendo a todo momento da criação dela aquela coisa, aquela ideia incutida na cabeça dela de que ela tem que ser muito grata, de que ela é um estorvo, de que ela tem que dar graças a Deus pelos tios, assim. É lógico que ela deve uma gratidão aos tios que estão criando ela ali, com muito mais conforto do que ela teria na casa dos pais. Mas a forma como é incutido na cabeça dela que ela é alguém tão menor e que ela tem que ser, assim, extremamente grata, porque ela é uma merdinha mesmo, sabe? E ela tá sendo criada como uma pessoa, sabe? É basicamente isso o que é incutido na cabeça dela. E isso torna a Fanny uma pessoa extremamente submissa. Então ela é humilhada, ela não faz nada, ela sofre várias injustiças também, não faz nada, tá sempre ali daquele jeitinho dela. E normalmente o leitor se irrita muito com isso, porque fica querendo que ela faça alguma coisa, sabe? Que ela reaja de alguma forma, mas não é da natureza dela e não é da forma que ela foi criada, da forma que ela foi doutrinada a ser desde a infância. Então por isso eu defendo a Fanny. Porque não adianta o leitor querer que ela tenha uma reação que não faz parte da personalidade dela. Imagina você, uma pessoa querendo te obrigar a fazer uma coisa que você não se sente bem fazendo, que não é parte da sua personalidade. E muitas vezes o leitor faz isso com a Fanny, querendo que ela age de uma forma que não é da personalidade dela, não é da forma que ela foi criada.
né? Então, eu acho que falta um pouco de paciência mesmo com a Fanny e de compreender que ela não é uma pessoa reativa, que ela é uma pessoa naturalmente mais submissa e que ainda foi doutrinada a vida inteira a ser mais submissa ainda. Então, falta um pouco do leitor compreender esse lado da Fanny e ver a beleza também na Fanny, no sentido de que ela, mesmo não fazendo escândalo, não se impondo, ela sempre segue aquele caminho que ela entende como certo. Ela tem uma visão muito boa de certo e errado. E ela sempre segue pelo caminho certo, sem precisar brigar, sem precisar confrontar as pessoas, sabe? Então, se você espera um embate da Fanny, assim, você não vai ter isso. Mas a Fanny, ela defende as ideias dela, os valores dela de uma outra forma, de uma forma muito mais singela, mas que você vai perceber se você parar de criticar a Fanny e prestar atenção aqui nas entrelinhas dessa personagem. Então fica aqui a minha lista de personagens que muita gente não gosta deles, mas que eu vou defender sim, e vou continuar defendendo porque gosto muito deles, e são livros incríveis também, que como eu falei no início, eu indico para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo!